Oi, oi, eu sou a Lucrasa e eu vim contar algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Oi, gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia dos pais. Resolvi gravar hoje domingo e não sábado, pra tratar de dois assuntos juntos, porque tem tudo a ver um com o outro. O Tinho tá aqui. Ai, oi, Tinho, vem. É dia dos pais e aquele tema que eu falei no último vídeo que eu ia trazer, que é sobre a morte. O meu pai partiu há 6 anos, vai fazer dia 5 de setembro 6 anos. E a minha relação com meu pai nunca foi uma relação assim super tranquila. Quando era pequena, sim, né? Relação de criança, assim, foi uma relação de um pai presente, um pai, né, que foi pai muito cedo, com 18 anos. Ele e minha mãe assumiram essa responsabilidade, ficaram juntos por 11 anos. Eu fiquei até os 9, 10 anos, eu era bem apegada a ele, a gente era muito parceiro. Eu estudei no Anjo da Guarda, que é o colégio onde ele tinha estudado, eu era chamada de neta da escola. Então a gente tinha uma sintonia muito grande. Depois, na minha adolescência, a gente acabou se afastando, não se afastando literalmente, mas a gente começou a ter questões, porque eu realmente, em muitos pontos, eu sou parecida com ele. Até postei no Instagram, se você não me segue lá, lu.crasa. Aí, aliás, já deixa o like, já curte, deixa um emoji, comenta alguma coisa embaixo. Mostra que você esteve aqui comigo, que eu vou ficar bem feliz. Enfim, na adolescência, nós tivemos questões e isso veio até a vida adulta. E são questões que eu ainda estou trabalhando, eu ainda trabalho muito na terapia e, e eu acho que essa relação paterna é uma coisa que eu vejo que é difícil para várias pessoas, vários amigos e, e é mesmo uma construção, né? Eu por muitas vezes tive uma crença na minha cabeça, deixa eu arrumar aqui, gente, que eu tô apanhando na cama hoje, porque aqui a luz fica mais bonita. Eu tive uma crença de que, se meu pai não cuida de mim, né, na adolescência ele teve esse afastamento de mim, que homem que vai cuidar de mim? Por muito tempo eu pensei isso e trabalhei isso e hoje já, às vezes me pego pensando, mas aí tento me recompor. Pois bem, quando ia completar 30 anos, em 2014, o meu pai, que a gente ficou um tempo sem se falar, a gente voltou a se falar devagarinho, um dia ele me ligou, eu tava no trabalho, na Jamute, trabalhando, que é uma produtora de áudio aqui de Curitiba. Ele me ligou e falou: eu fiz uma ressonância e eu estou com câncer no pâncreas. E aquele momento, tipo, foi um. A gente já sabia que câncer no pâncreas era algo muito, muito grave, assim, e muito rápido. Eu comecei a pesquisar, entender melhor sobre a doença e fui fazendo esse processo de resgate com o meu pai. Coisas foram resgatadas. Foi a primeira vez e primeira experiência com a morte que eu tive mais próxima, assim. Já perdi minha bisavó, né, que era bem presente, perdi meu avô, pai do meu pai. Mas eu nunca tinha vivido, acho que a morte tão de frente, assim, sabe? Quando meu pai morreu, eu estava com ele no último suspiro dele. Eu fiz uma viagem para Portugal e foi maravilhosa. E quando eu desci no aeroporto, no Rio, que era a minha conexão para Curitiba, minha tia me ligou e falou: teu pai foi pro hospital e ele tá bem mal. Então eu cheguei, no dia seguinte fui direto pro hospital e passei lá uma semana, um pouquinho mais de uma semana, que foi o tempo que ele partiu. Uns 3 dias antes dele desencarnar, a gente optou sedá-lo, porque meu pai era muito grandão, assim, gordinho, ele já tava magro, mas ele era grande, então tava muito incômodo pra ele ficar deitado, pra ele se locomover, e ele tava muito aflito, assim. Eu passei várias noites com ele no hospital nessa semana, né? Quase todas as noites fui eu que dormi. Minha tia também dormiu, mas ela também tinha outras coisas que ela não podia ficar tanto tempo, que ela, né? E eu acabei, e a esposa do meu pai estavam com os meus 2 irmãos pequenos, e a gente optou sedá-lo, e antes de sedá-lo foi uma despedida, assim, dele consciente. E depois, nos outros dias, eu procurei por YouTube pra ele escutar, que ele era fanzaço de YouTube. Conversei com ele bastante, falei que tava tudo bem, que as coisas que a gente tinha passado, que tinham que ter sido passadas daquela forma.
Numa noite antes, ele ainda tava, antes de sedá-lo, ele me pediu desculpa. E eu falei que não cabia naquele... Não cabia, que tava tudo bem, que não era pra ele se preocupar com isso. Que exatamente isso que eu pensei, que as coisas... Nossa, gente, tô com uma espinha aqui, desculpa a observação. Que as coisas acontecem como tem que acontecer. E aí sedamos, coloquei o tio, conversei bastante com ele, mesmo sedado, porque era uma sedação bem leve. E aí no dia que ele partiu, tava eu, minha mãe, a Carla, nossa prima querida, minha tia. A Simone também tava, esposa do meu pai, só que a Simone foi pra casa pra ver como estavam as crianças. A minha tia foi pra casa ver como é que tava a Mimosa, que também era a cachorrinha dela que tava muito doente. E eu fiquei lá com a minha mãe e com a Carla. E a gente conversando, a gente tava num clima muito suave, sabe? Foi uma coisa muito assim, por isso que eu falei, a minha experiência com morte, assim, mais próxima e o entendimento de que aquilo ali é só um tempo, é tempo, espaço, matéria, né? É difícil, não é fácil, assim, por mais que a gente seja espírita, espiritualizada, a gente sempre questiona muito, mas aquele momento foi um momento de muita paz. A minha tia saiu, a Simone saiu, eu acho que deu coisa de 10 minutos. Eu e minha mãe, aquela conversando, minha mãe falou, eu acho que o Alan parou de respirar. E realmente ele tinha parado, eu chamei as enfermeiras, fui pro corredor, chorei. Uma delas me deu um chocolate, nunca esqueço. Uma das enfermeiras. Eu sentei no chão do corredor e comecei a chorar. E naquele momento eu não consegui mais entrar no quarto. Um pouquinho antes, eu tava sentada aqui, meu pai tava com a cama aqui, a Carla e minha mãe aqui, perto da janela. Foi no Nossa Senhora das Graças. Eu senti uma energia, uma luz muito grande, assim, como se tivesse uma equipe espiritual tivesse vindo. Por isso que eu falo que foi uma experiência mais profunda com a espiritualidade. E eu não consegui, eu tava o tempo todo perto dele, na cama e tal, e eu não consegui chegar perto. Parece que tinha que deixar aquilo acontecer. Minha mãe percebeu, minha mãe tocou nele, ele tava quente, muito quente ainda. E aí chamamos as enfermeiras, veio a médica realmente, né, atestou, elas já estavam esperando isso acontecer, porque podia levar meses, semanas ou horas, porque o rim do meu pai tinha parado um dia antes. Naquela noite antes eu dormi e vi que a bolsinha de xixi não tinha xixi. Aí a médica já avisou que ia ser questão de horas. Pois bem, eu não consegui mais chegar perto do corpo, do quarto, não entrei mais. E tudo muito rápido, né? Ele faleceu, já levaram pra sala mórbida e já limparam o quarto pra próxima pessoa entrar, assim. É muito prático. A morte acaba sendo muito prática no final das contas. E aí ficou na sala mórbida e a Cami, minha amiga, veio até o hospital, ficou comigo, parceiraça, parceiraça. A Paty, amiga dona do meu pai e da minha mãe, foi com a minha tia resolver, e com o Marcelo, amigo do meu pai, resolver coisas burocráticas com funerária. E nós ficamos ali, eu, minha mãe e o Ricardo, marido da minha mãe, a Cami, esperando a funerária vir. Isso já... Ele faleceu perto das 11 horas da noite, foi no 5 de setembro, então era feriado. Minha amiga Indy voltou, pegou a estrada, chegou em Balneário, voltou também. Várias pessoas, assim, que me apoiaram e tiveram comigo. E foi um processo muito interessante. Meu pai chamava Allan por causa de Allan Kardec. Meu avô, pai dele, veio da Tchecoslováquia. Isso é um outro assunto que eu quero contar aqui, que é muito legal e muito bonito. Meu avô veio fugindo da guerra. E pôs o nome do meu pai de Allan Kardec, porque meu avô tinha muito problema com bebida. E o espiritismo, ele ajudou muito ele. Meu avô trabalhou em Globo da Morte. Meu avô fez garçom. Mil coisas, assim, é uma história bem interessante. E, por fim, né, velório e tudo isso, e foi um processo muito transformador. Pra mim, eu lidei com isso muito mais fácil, porque não é fácil, mas muito mais leve do que eu achei que eu ia lidar com a morte. Porque a expectativa de que a pessoa vai sofrer ou que você vai sofrer com esse processo, a gente sofre, é muito pesada, assim, a expectativa do
do que você não sabe o que vai acontecer. Mas quando aconteceu, foi suave. E eu passei a entender a morte de outra perspectiva. Lógico, há várias formas, há várias maneiras da pessoa ser tirada de você. Formas agressivas, uma doença é agressiva, mas existem N formas muito mais dolorosas e que os processos são muito mais difíceis. E eu tiro o chapéu para quem supera e quem tá nesse processo de superação. Eu sinto falta, fazem 6 anos, queria ter vivido coisas, queria ter conversado, sentado na mesa do café e falado: pai, eu sou uma adulta e eu entendo você em vários aspectos hoje. Pedir conselhos financeiros, que meu pai era economista, mas fisicamente ele não tá aqui. Então, hoje no Reiki dos Pais foi uma maneira de me reconectar e de me conectar com ele através de tantos pais. Eu tenho meu tio, que é um amigo, um parceiro e um paizão pra mim. E vamos seguir para ver como que a vida corre e como vai ser nosso encontro, espiritualmente falando. E se tiver encontro ou não, acredito que sim. E eu quero dizer que a morte, muitas vezes, a expectativa sobre ela é muito mais sofrida do que ela mesma. Não é regra, mas é um processo. E hoje eu percebo isso. Mas a gente nunca vai estar preparado. Deveríamos, né? Se a gente soubesse, se a gente pudesse. A gente tava vendo confabulando com a minha mãe, com uma amiga dela esses dias. Se a gente soubesse como que a gente lidaria, né? Mas, como não sabemos, temos que ir vivendo, fazendo o melhor e aproveitando os momentos com as pessoas, certo? Que é o que a gente tem. Falar que ama, pedir desculpas, perdoar, porque a vida tá aí, né? Eu vivi 30 anos com ele, agora eu tô 6 anos sem ele. Foram anos difíceis, foram de mágoas, de questionamentos, mas algo tinha que ser feito para ser dessa forma. Eu espero que ele esteja orgulhoso de mim, que ele esteja feliz por eu estar nesse processo contínuo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Não sei se eu fui clara, foi um devaneio sobre o Dia dos Pais, sobre a morte do meu pai, mas eu trago esse assunto com mais tranquilidade, mais calma, falando como é enfrentar uma doença como o câncer do lado de uma pessoa que você ama, acompanhando uma pessoa que você ama. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que falar, porque tá aí cada vez mais, né? E cada vez mais presente, mais diagnosticado e mais, enfim. E é delicado, mas é possível a gente encarar essas situações. E lógico, com uma rede de apoio, né? Amigo, família e terapias, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha e até o próximo vídeo. E obrigada por você que tá sempre aqui comigo. Um beijo, feliz Dia dos Pais para todos os pais, para meus amigos pais, para os meus tios, para os pais, os filhos das minhas amigas, que são meus amigos também. Eu amo todos vocês. Um beijo, até mais.